desigrejamento. Por que a palavra desigrejamento? Porque a gente é meio dúbio nas coisas. A gente diz assim, como é? Religião e igreja não salvam. Não é assim que a gente fala? Religião não salva ninguém. Igreja não salva ninguém. Só que a gente usa isso em relação aos outros. A gente fala para os outros, olha, não é religião que salva. Agora, em relação a nós, né, você consegue, na sua cabeça, lhe ensinar, dentro do que você conhece, você consegue entender alguém fora do cristianismo que esteja salva? Compreendeu? Como nós somos controversos, a religião do outro não salva. A gente fala isso para ele. Mas a gente não consegue entender alguém que esteja salvo fora da nossa religião. Então tem alguma coisa errada, né? Igreja não salva. Mas é complicado entender alguém salvo fora da sua igreja. Então, desigrejamento é a gente abandonar esse tipo de entendimento, tá? E aí a gente chama atenção para o seguinte: já falamos sobre outros aspectos para haver um desigrejamento, e hoje a gente lembra do seguinte: reconhecimentos históricos. É necessário, não é? É importante que a gente tenha alguns conhecimentos, né? Sempre bem lembrados, né? De maneira histórica, para que a gente possa compreender bem sobre essa questão de desigrejamento, tá? Aí a gente lembra aqui, Jesus, a primeira coisa que a gente tem que ter bem forte, bem claro no nosso entendimento. Jesus veio no melhor momento histórico, aquela época, a Bíblia chama de, como é que chama? A Bíblia chama de, eu sempre lembro do termo, mas agora não estou me lembrando, né? Ele veio no momento mais propício, né? Tem um termo que é muito usado, é muito interessante, muito rico, né? Ele veio no cume do tempo, dos tempos, enfim, ele veio no momento apropriado dos tempos, né? Eu vou lembrar uma hora. Então Jesus veio no melhor momento histórico, o momento mais propício, né? Para a sua vinda, para salvar o maior número possível de pessoas. Se ele viesse um ano antes, né, do ano que ele veio no ano mais ou menos 4 antes do ano 0, né? Então, se ele viesse um ano antes, ele salvaria um número menor de pessoas. Se ele viesse um ano depois, ele salvaria um número menor de pessoas. Ele veio no momento mais propício. Como é que eu sei disso? Deus sabe exatamente tudo, conhece todos os detalhes da história e ele veio no momento apropriado, porque o grande projeto de Deus, a graça, quer dizer o interesse de Deus em ter o melhor plano para alcançar, abençoar, atrair e salvar o maior número possível de pessoas. Entendeu? Então, temos que ter isso em mente. Né? Ele veio no melhor momento histórico, salvar o maior número possível de pessoas, para também o cristianismo ser a melhor luz para o mundo. Estamos falando do cristianismo porque estamos no cristianismo. Mas a ideia dele é que qualquer religião seja a luz do mundo, porque ele ama todo mundo. Entendeu? Então, mas que o cristianismo seria a melhor luz do mundo. Tá certo? Segundo, o trigo, né, é outra coisa histórica que precisamos estar atentos, tá? O trigo o trigo do cristianismo deixou o joio fazer o cristianismo ser trevas. Precisamos, né, ter isso em mente.
o trigo, a banda saudável do cristianismo, permitiu, deixou, facilitou para que o joio fizesse do cristianismo ser trevas, não luz, trevas. Aí tem assim, contra si, porque olha, ninguém que está bem consegue fazer mal a ninguém. Entendeu? Quando você está bem, você supera o erro do outro. Mas quando você não está bem, você cria, facilita, você aumenta, faz de tudo para que o outro também vá mal. Então, quando o joio faz mal através do cristianismo, primeiro faz mal a ele mesmo. Ele é o maior prejudicado com o cristianismo. Então, ele pega o cristianismo, faz mal a ele e vai fazer mal aos outros. Aí ele faz mal ao trigo. O trigo sofre na mão do joio. Ele faz mal a Deus nos seus propósitos, ele faz mal à graça de Deus, o evangelho, a salvação, as ações da graça não salvam e abençoam mais pessoas porque o joio atrapalha. Entendeu? E faz mal ao mundo. O mundo sofre demais com o joio. Demais. Usando o nome de Jesus para agir diferente de Jesus. E o joio faz isso crendo que Jesus faria isso. Nós estamos ouvindo aí o joio dizer que Jesus, se tivesse naquela época arma de fogo para matar pessoas, Jesus usaria e mataria a gente. Entendeu? A gente tem permitido. Então, o trigo deixou o joio, né, fazer do cristianismo para que o cristianismo fosse trevas aí no mundo. Então, veja, na antiguidade, né, no período da antiguidade, até antes de 476 depois de Cristo, né, quando Cristo já tinha nascido, morrido. Então, nesse período aí, né, o cristianismo foi trevas no mundo antes, durante e depois de Constantino. Constantino foi um imperador romano que usou o cristianismo para se manter no poder, né? E tudo que ele passou agora a fazer foi em nome de Jesus. E o cristianismo aceitou e aprovou, aplaudiu. Veja que é de longe que a gente tem caído nessa coisa. Entendeu? Então, na antiguidade, na Idade Moderna, na Idade Média, que começa 400, quando o Império Romano caiu, não é? Então, começa a Idade Média. Nesse período, antes, durante e depois da Inquisição, o cristianismo foi trevas. É tanto que essa Idade Média é chamada de Idade das Trevas. Por quê? Porque o cristianismo estava no governo das nações. Que coisa, né? Então, o trigo deixa o joio usar o cristianismo para sua malignidade. Na Idade Moderna, que começa depois da Idade Média, né? Então a Idade Moderna começa ali em 1400, quase 1500, né? Digamos 1500 em diante, começa a Idade Moderna. Então, antes, durante e depois da Reforma Protestante, depois de Lutero, antes, durante e depois de Lutero, o cristianismo continuou sendo trevas no mundo, inclusive os próprios protestantes. O capitalismo, que é esse mal, a Bíblia diz, né? O amor ao capitalismo, o amor ao dinheiro, ao lucro é a causa de todos os males. O cristianismo é alimentado pelo protestantismo. Nós
nós evangélicos, nós protestantes, somos os maiores defensores de toda a malignidade do capitalismo. Desde aquela época de Lutero e outros. Entendeu? Então, nós temos culpa no cartório. E a gente tem que ter isso em mente. Aqui tem, olha, na idade contemporânea, que é depois da Idade Moderna, né? Depois da Revolução Francesa, etc. Então, nós temos aqui antes, durante e após Hitler. Olha quanta coisa ruim na história nós estamos envolvidos. A gente tem que ter isso em mente. A gente não pode jogar esse negócio debaixo do tapete e fazer de conta que nunca aconteceu. Precisamos assumir. Precisamos pedir desculpas ao mundo. Uma coisa correta que é feita, né? Quando venceu a Segunda Guerra Mundial, tiraram muitas fotos ali do que estava acontecendo naqueles campos de concentração. A ideia é para que as coisas não se repetissem, para que a história não fosse esquecida. É maravilhoso isso. E olhe que mesmo com tudo isso, a gente ainda tem gente defendendo Hitler, defendendo as ideias de Hitler, defendendo as ações de Hitler, mesmo com todo o aparato, né, fotográfico, jornalístico que foi criado para dizer ao mundo: não façam isso de novo. Mas tem gente defendendo, inclusive lá dentro da Alemanha, que é um país com a maioria protestante evangélica. Compreende? Então precisamos ter isso em mente, de que nós fomos, o trigo permitiu que o joio transformasse o cristianismo numa arma contra Deus, contra a graça de Deus, contra a igreja, contra o mundo, contra os próprios cristãos e contra eles mesmos. O joio é o cão. Olha, aquele teólogo disse, né? Dentre os homens maus, os que são religiosos são os piores. E é verdade. E nós, né, o trigo, ao nos calarmos, ao dizer que não foi bem assim, a gente dá apoio e eles se sentem mais ainda alimentados pelos erros que eles cometem. Então, desigrejar tem esse sentido. A gente assumir. Já que eles não assumem, não vão assumir. Todos, eles têm 1000 justificativas para dizer que o que eles fizeram está correto. Precisamos assumir, então, e pedir desculpas ao mundo. E precisamos lembrar muito sobre esses erros que nós permitimos, em nosso nome, em nome do cristianismo, para que pelo menos, mesmo que se repitam, e vão continuar se repetindo, vão continuar, né? Mas pelo menos as pessoas saibam, né? Saibam que se trata de um erro. Não é o que Jesus faria. Não é o que Jesus ensina. Não é o que Jesus praticava. Entendeu? E, por último aqui, olha, 3 marcas judaicas do judaísmo, né, que herdamos e nos orgulhamos. 3. Desigrejar é estar lembrado dessas 3 marcas que nós herdamos. Tá? Aqui, olha, enganados de que sejamos o povo único de Deus. Então a gente se fecha, só nós somos o povo. E já é fruto daquela convivência, que eles também pensavam assim. Né? Nós somos o povo de Deus. E isso alimentava a vaidade, o orgulho, a prepotência deles. O que prejudicou eles e tem prejudicado eles. Entendeu? Então, essa arrogância, né, nós herdamos. E a gente diz: não, nós somos o povo único de Deus. E isso nos faz mal. A outra coisa é enganados que só nós temos a salvação divina. A gente não diz que religião não salva? Não, mas a nossa salva. Não existe ninguém que esteja salvo que não seja da nossa religião
A gente acredita nisso. E isso alimenta esses crimes que a gente comete na história ou que a gente permite que o joio cometa. Entendeu? A outra coisa é enganados que Deus só ama e protege a nós, os outros não. Não era assim que os judeus acreditavam? Deus só ama nós. Os outros Deus não ama, não. Os outros são pecadores, os outros vão para o inferno, os outros são contra Deus. Só nós é que somos bons. Então, essas arrogâncias, né, que nós, essas vaidades, essa coisa que nós herdamos do judaísmo, tem nos prejudicado, tem tirado a humildade que é a marca do cristianismo. Tá bom? Então, veja, 3 marcas que nós temos: preconceito, intolerância e prepotência. 3 marcas infernais que são totalmente contrárias a Jesus Cristo. E a gente foi ensinado e tem sido ensinado que ser cristão é ter essas 3 marcas. Ok? Então, a ideia é, somos os melhores, somos melhores que os outros. Não nos misturamos com outros. E só nós somos queridos de Deus. Então, é isso que significa desigrejar, sair disso, sair dessa ideia, desse erro, dessas marcas que não são divinas, são marcas diabólicas. Tá bom? Muito bem.